Você está preocupado? Está com medo? Está inseguro com relação ao que está para acontecer, ao que já está acontecendo? Você está confuso? Cada hora você ouve uma notícia, cada hora alguém fala uma coisa diferente para você. Isso está danando a sua cabeça? Você percebe que quando você começa a ficar pensando em tudo isso, todos os seus sentimentos começam a ficar confusos e parece que não tem uma luz no túnel, que está no lugar que está te oprimindo? Então, esse sentimento ele é normal. Por que ele é normal? Porque diante de uma situação de estresse, de uma dificuldade, de uma situação onde você não está na sua zona de conforto, onde uma situação que você não conhece, nós não conhecemos essa situação. E é uma situação séria? Sim, é uma situação séria. Devemos tomar as medidas necessárias? Sim, devemos tomar as medidas necessárias de isolamento, de cuidado, de higiene, do distanciamento um do outro, dessa proteção. Por quê? Porque devemos saber separar a situação do momento, com a oportunidade que o momento traz. Não simplesmente levar no estado da negação, fingindo, isso aqui alguém plantou, ou aconteceu aquilo. Não é isso, gente. O fato é que a gente tem uma responsabilidade agora, porque são muitas pessoas entrando em estado de sofrimento, de dúvida, de conflito, de aflição com a própria situação em si. Então a primeira coisa, para de ler um tanto de informação, tem muito fake news, muita gente colocando informações contraditórias. Vamos partir de um ponto. Primeiro, um ponto básico. Existe uma pandemia? Sim. Ela chegou no Brasil? Sim. Ela tem um ponto a favor dela, que é o quê? Ela é rápida no contágio, certo? Então ela tem um ponto a favor de nós, qual é? Que ela não contagia pelo ar. Ela é pesado esse vírus, então precisa do contato. Então esse contato ele pode ser evitado, você pode limpar. Então, ou seja, nós temos como tomar as medidas preventivas para conter esse vírus. Ok. Isso vai gerar um desequilíbrio na economia? Sim, vai gerar um desequilíbrio na economia. Mas esse desequilíbrio, ele pode vir a ser recuperado? Sim, ele pode ser recuperado. Porque existe uma coisa mais importante do que a economia, do que a bolsa, do que o dinheiro. Você, sua família, os seus, as pessoas. As pessoas são mais importantes do que toda essa questão material. Por quê? Porque as pessoas podem reconstruir, as pessoas juntas podem reinventar. Então, o que nós precisamos tomar cuidado agora e ter uma prioridade? A prioridade somos nós, as pessoas. O que é mais importante, as coisas ou as pessoas? Eu tenho falado nisso em palestras ao longo dos últimos anos. E sempre o mundo corrido, porque ninguém tem tempo para parar para se ver, para se ouvir, para pensar, para cuidar de si, para cuidar dos seus, para estudar, para aprofundar, para pensar sobre outras soluções. Então, sempre quando eu trazia isso como uma oportunidade, a resposta era: não dá tempo, Max, o tempo, a vida nos engole, a necessidade nos engole, os compromissos nos engolem. E eu dizia, sempre perguntava, mas e aí? O que é mais importante? As pessoas ou as coisas? As coisas vieram para servir as pessoas. Nós somos as pessoas, não as pessoas para morrer em função das coisas. Está equivocado quem pensa assim que a coisa é mais importante. Está equivocado quem nesse momento vai tirar proveito da situação de dor do outro, vendendo um álcool gel lá com preços estratosféricos. Ele está equivocado, sua alma está na escuridão. Ele está entendendo que o dinheiro é mais importante que as pessoas e não é. As pessoas são mais importantes que o dinheiro. E as pessoas são mais importantes que o dinheiro num estado que realmente traz um valor pessoal e real para cada um de nós. Por quê? Por que as pessoas são mais importantes? Porque nós somos seres
humanos, ou pelo menos no aprendizado do que é humanidade, na busca do que é o sentir, porque nós sentimos a dor, a morte, a perda, nós sentimos, como nós sentimos o acolhimento, o amor e a felicidade. E como seres humanos em busca da sua evolução. O que é evolução para o ser humano? Não é ficar rico e milionário. Evolução para o ser humano é encontrar aqui e agora na Terra o seu estado de paz, que vem preencher o seu coração de alívio, o seu coração de verdade, o seu coração com amor. Estou há mais de 30 anos trabalhando com terapia, com as pessoas. E te digo, as pessoas todas buscam o amor. Se eu falar com você que eu vou te dar todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro, tudo que você quiser, e colocar você num deserto, num lugar, num castelo, mas só com coisas, sozinho, sem ninguém, você vai sentir falta, porque para que eu vou ter tudo isso? Para que eu vou ter tanto ouro, tanta coisa, se o que é mais importante são as pessoas, compartilhar, estar junto um com o outro. Esse é o verdadeiro sentido. Se o planeta Terra é uma escola, nós precisamos tomar o lugar do aprendiz. Então, levando a sério a situação, cobrando dos nossos governantes atitudes sólidas para ajudar todas as pessoas menos favorecidas, as que estão na rua. Junto com tudo isso, nós podemos fazer algo. Ficar em casa fazendo o quê? As pessoas têm me perguntado. Falei, gente, fazendo aquilo que há anos eu venho pedindo para vocês fazerem. Quando vem perguntar para mim, Max, o que eu faço para acalmar? Max, o que eu faço para sair do conflito? Max, o que eu faço para sair dessa loucura? Para melhorar, para evoluir espiritualmente? Eu falo, se dê um tempo. Não tem como olhar para si direto com a cabeça no WhatsApp. Não tem como olhar para si com a cara fincada na TV ou nas séries do Netflix. Não tem como olhar para si quando você está vendo só a vida do outro, se comparando, competindo ou tentando ganhar um pouco mais. Não tem como. É necessário um tempo. E nós ganhamos agora um tempo. Ah, mas é na marra, eu não queria ficar dentro de casa. Então, lembra de tudo aquilo que a gente tem falado há tanto tempo? Com relação ao olhar para a natureza, ao olhar para o outro, ao olhar para si, a mudar os hábitos. Então a gente tem uma economia desenfreada, um consumismo desenfreado. As fábricas têm que produzir 200 milhões de coisas porque nós queremos 200 milhões de coisas o tempo inteiro. E depois é tanta coisa que você não sabe o que faz e fica aquele vazio. Sabe aquele vazio profundo? Então, agora é a hora da gente lidar com ele. Agora é a hora de verdade da gente olhar para isso. É claro que as minhas palavras não vão agradar muitas pessoas. É claro que nem vão tocar outras pessoas. É claro que não existe unanimidade. Mas eu quero chamar você. Você que está se perguntando, e agora? O que eu vou fazer? Lembrando sempre que nós temos uma dualidade. Sempre, nós vivemos no mundo dual. Então nós temos duas possibilidades. Esse momento pode ser um grande portal de transcendência ou então um grande buraco onde você cava e vira sua cova e ali dentro você se enterra. Simples assim. Então eu estou consciente da situação, mas consciente que o valor humano é mais importante que tudo. Que não basta ter o dinheiro, que é importante ter as pessoas. Como? Desde dezembro, quando eu fiz as previsões para o final do ano de Marte, previsões que eu não mostro, mas previsões olhando a carta, os alinhamentos. Quando eu vi toda essa trilogia em cima de Capricórnio, que é Plutão, que transforma a sociedade, Saturno, as leis, as regras, Júpiter mexe com todo mundo e multiplica, e vindo Marte logo depois passar por cima para movimentar, todo o aspecto ele me mostrava uma tendência à guerra.
Então eu fiquei desde dezembro até agora pensando assim, aonde vai ser a guerra? De olho no Trump, se ia brigar com a China, se ia brigar com Israel, se ia provocar uma guerra e pensando, nossa, será que no final do ano a gente vai estar em guerra? Como é que seria estar em guerra? Guerra, bomba nuclear, isso, a gente vivendo a guerra. Então eu vou compartilhar com vocês. A hora que eu vi que o final do ano vermelho estava reservado à guerra biológica e psicológica, eu fiz assim, ai, Max, mas está um caos. Sim, poderia ser um caos de guerra, caos bélico, sabe? Que a gente vê lá na história, contar na história. Porque hoje tem tecnologia que a guerra é devastadora de um país contra o outro. Mas a nossa guerra é biológica. Então tem um vírus. Não tem que pensar se alguém criou esse vírus. Fomos nós em primeiro lugar, porque nós temos que assumir a nossa responsabilidade, as nossas ações. Cada um de nós é um polo eletromagnético de muita força. Então a gente tem que assumir esse poder para mudar. E quando eu vi que a guerra é psicológica, porque aí vem todas as conversas e ninguém sabe qual que é a verdade, eu falei, porque essa é a hora. Essa é a hora perfeita. É a hora perfeita de utilizar esse momento para o seu sabá interno, sabe? Para trabalhar o seu coração, os seus valores humanos. Aquilo que realmente vai trazer um significado para a sua vida, além da superficialidade, além da competição, além da comparação, além daquele lugar de sucesso que você fica buscando aonde que está esse lugar de sucesso. Meu irmão, minha irmã, meus amados, porque somos irmãos nesse planeta. Estamos todos nesse barco. O que acontece com um, acontece com todos. Não adianta eu falar, ai, foda-se, é o outro. Não, somos todos nós. E nós somos corresponsáveis, sim. E o que nós podemos fazer nesse momento que está ao nosso alcance? Então, estenda a sua mão, seus braços e vê o que está ao seu alcance. Ao seu alcance. Aqui no seu alcance está a sua cabeça. A sua cabeça está ao seu alcance. Aquilo que você ouve. Não importar. Importar é trazer de fora para dentro, para começar a pensar. Então tampa os seus ouvidos e ouça a sua voz interior. Ouça uma boa música. Ouça uma meditação. Ouça o silêncio. Comece a investigar o seu universo maravilhoso de você mesmo. A sua história. As suas crenças, aquilo que a sua história transformou você, para poder entender na dualidade aonde você vai depositar sua energia para a sua escolha. Você tem escolha. Ah, eu não tenho escolha porque eu tenho que ficar dentro de casa. Mas você tem escolha se dentro de casa você vai entrar num buraco de estresse, de medo, multiplicar esse medo, ou se nesse lugar, dentro de casa, você vai encontrar o seu paraíso e vai descobrir que dentro de você existem coisas, existem um universo, existem segredos, um universo profundo para você descobrir de você mesmo, para você vir a ser verdadeiro com você. E é por isso que a gente está disponibilizando um grupo de pessoas voluntárias, terapeutas, curadores, gente do coração, para ouvir, sabe? Para ouvir o outro, porque aí é hora de você saber da sua cabeça, aquilo que você lê, que você vê, que você nutre, para que você não se sinta só, se sinta amparado, para que isso aqui possa ter uma transformação que acesse o seu coração, e o seu coração possa trabalhar com aceitação, Confiar que nós, como seres humanos, somos capazes de fazer mudanças maravilhosas, de construir coisas. Nós somos capazes de criar e juntos, nós nos apoiando uns aos outros, nós vamos fazer a diferença. E se você não sabe por onde começar, esse grupo de apoio, ele está aí para isso. É um grupo importante. O GAPA é um grupo de apoio psicoemocional e astral, porque pode te ouvir, pode te mostrar, pode te dar alguns exercícios para você fazer, e aí você que vai decidir se você vai comer
um alimento que vai trazer saúde para você e para os seus, ou se você vai comer tragédia, medo do futuro, e vai produzir alto nível de estresse no seu organismo e vai viver um caos maior do que ele é. Sabe aquele filme A Vida é Bela? Se você não viu, é um convite. O que aquele pai faz por aquele filho que passa numa situação de guerra? O que ele faz para aquela criança? Se ele fala para aquela criança que aquilo é uma guerra, aquela criança entrar no estresse ou no sofrimento, ele fez parecer um jogo, criando uma oportunidade daquela criança desenvolver estratégia. Estratégia de andar nos lugares mais escondidos daquele quartel e ninguém vê, roubar comida sem ninguém ver, manter a vida dele. O menino passou o tempo todo e guardou, o tempo todo de guerra, e guardou para si várias estratégias. O pai o protegeu daquela situação, dando um outro significado para aquilo. Nós não vamos fingir que não estamos em guerra. Sim, mas a guerra sempre existiu. A guerra estava dentro de nós também, numa luta diária. E agora ela se externalizou, nos dando essa oportunidade. É uma oportunidade, sim. É uma oportunidade de crescer e multiplicar a nossa energia, sim. De descobrirmos que nós somos seres espirituais vivendo essa experiência na Terra. E nós somos agentes. Nós somos agentes da nossa vida. Nós podemos modificar. Nós podemos transformar. Nós podemos, sim. Queremos? Você quer? Você quer desapegar do vitimismo, da dor, da raiva, do sofrimento, para transformar essa merda em adubo e adubar sua vida e adubar o mundo? Você quer? Então vem com a gente. Olha para dentro. Quero disponibilizar para você todos os recursos que a gente tiver ao alcance para te ajudar, para nos ajudar, porque eu e você somos um. Agora deu para entender? Falo isso há anos, somos um. Outros falam, somos um. Deu para entender que somos um. Se um se prejudica, prejudica muitos. Mas também, se um se encontra, se um se ilumina, ilumina muitos.